São Paulo e Atlético MG encaminham acordo por Iago Maidana. Zagueiro retornou de uma temporada no Paraná e vai mudar de clube. Na versão de bastidores do clube paulista, um empréstimo com renovação do vínculo atual, válido até setembro, é um modelo possível, mas não está fechado. Embora pessoas ligadas ao jogador afirmem que o acordo está sacramentado dessa maneira, não está completamente descartada uma negociação definitiva. A conversa caminhou na última quinta-feira e evoluiu nesta sexta. Maidana não tinha sido chamado para se reapresentar com o grupo do São Paulo na pré-temporada iniciada na última quarta-feira, dia 3, no CT da Barra Funda, e estava de férias no litoral do Rio Grande do Sul, à espera de uma definição do futuro. O jogador de 21 anos está ciente e aprova a iminente transferência. Maidana poderia ser envolvido na negociação com o Bahia como uma das contrapartidas pela contratação do goleiro Jean, mas a conversa não evoluiu para a abordagem de salários. O desejo do defensor era ser aproveitado no Morumbi, o que não aconteceria. Diante disso, ele preferiu sair. Tricolor e jogador, então, passaram a buscar uma solução e o Atlético MG surgiu como destino. Os dois clubes, aliás, mantêm boa relação. São Paulo abre fim de semana e Dorival elogia a entrega. Excepcional. O tricolor treina em 2 períodos tanto no sábado como no domingo. Prato ainda está no CT, o São Paulo treinou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. Ainda com a presença de Lucas Prato, que deverá ser vendido para o River Plate no início da próxima semana, o grupo foi inicialmente dividido entre jogadores de defesa e outro com meio-campistas e atacantes. Os mais ofensivos tinham que pressionar a saída de bola da equipe adversária e depois fazer uma recomposição rápida. Na parte final, Dorival Júnior pediu que os conceitos passados anteriormente fossem aplicados no treino de campo reduzido. O treino foi fechado para jornalistas, e o site oficial não informou que escalação foi utilizada pelo técnico, que elogiou os jogadores. A entrega dos atletas ao que vem sendo pedido é excepcional. O São Paulo volta a treinar agora à tarde, e no domingo também vai trabalhar em 2 períodos. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para o dia 17, contra o São Bento, em Sorocaba. Entenda os próximos passos de Hernanes para ainda tentar voltar ao São Paulo. Veja os bastidores de como o Profeta reagiu ao pedido do eBay Fortune para voltar antes do fim do contrato com o tricolor. Mas ainda há esperança. A última tentativa para Hernanes permanecer no São Paulo será feita pelo próprio Meia, em conversa pessoal com dirigentes e comissão técnica do eBay Fortune, da China. Na sexta-feira, ele se despediu do tricolor, recebeu agradecimentos dos companheiros, deixou um último fio de esperança e embarcou para a Espanha, onde o eBay fará a pré-temporada. Ele tem de se apresentar no domingo, dia 7, para iniciar os treinos na segunda. O Profeta se disse realizado depois dos 6 meses intensos no Morumbi. Mas também houve frustração do jogador pela saída antes do esperado. Esse sentimento tem a ver com o momento da transferência, em julho. Hernanes avaliou ter sido facilmente liberado pelo eBay Fortune, mesmo ciente da existência da cláusula de retorno. Não imaginava que poucos meses depois ele passaria do status de jogador negociável para indispensável. A ponto de nenhuma das tentativas do São Paulo e do próprio atleta surtirem efeito no sentido de convencer os chineses a liberarem permanência até junho. O tricolor manteve conversas com Joseph Lee, agente de Hernanes, e o técnico Manuel Pellegrini, amigo de Ricardo Rocha, mas não teve sucesso. A frustração do jogador e também na torcida aumentou ainda mais agora, depois do rendimento acima da média nos 6 meses de São Paulo. Hernanes não tinha espaço na China, e no tricolor fez 9 gols em 19 jogos, com papel fundamental para ajudar a salvar o time do rebaixamento. Porque a direção não revelou a existência da cláusula. A versão no clube é de que isso criaria um pensamento pessimista e um ambiente ruim em torno de Hernanes para os meses seguintes, desde a sua estreia contra o Botafogo, em julho. Ou seja, por essa versão, o que era algo bom, a repatriação de um ídolo, seria alvo de críticas insistentes. Depois, em meio à luta contra o rebaixamento, o tricolor julgou ainda menos propício revelar a cláusula.
Embora soubesse da possibilidade de saída antecipada e que essa era a única condição para tornar a contratação de Hernanes viável, o São Paulo não tinha plena certeza de que isso se confirmaria. O contrato de empréstimo de Wellington, nem com o Shakhtar Donetsk, por exemplo, também previa uma possível saída antecipada mediante outras condições, mas não se confirmou. São Paulo e Hernanes avaliam que a ligação entre ídolo e clube se reforçou muito nesses meses. Além do desempenho técnico, o profeta liderou o elenco no dia a dia com postura e profissionalismo vistos como exemplo. São Paulo repassa 20% de restes do Sport para o Bahia e conclui contratação de Jean. Triangulação assegura a ida do goleiro para o tricolor paulista e permanência do meia em Salvador. Foi concluída nesta sexta-feira a cessão de 20% dos direitos econômicos, e mais os federativos, do meia restes do Sport para o Bahia. O negócio foi parte de uma triangulação que levou o Jean ao São Paulo. Para vender o goleiro, os baianos exigiram ter o meia, um dos destaques da equipe na última temporada ao tricolor paulista. Então, adquiriu esses 20% do Sport, perdoando a dívida de R$ 2 milhões que o clube pernambucano tinha pela compra do atacante Rogério, e repassou ao Bahia. Veja como o São Paulo pretende se reforçar para ser o time que Raí prometeu. O diretor executivo pediu para o torcedor ficar tranquilo que o tricolor vai ter um time competitivo. Saiba como está a movimentação no mercado. Prato deve ir embora para a Argentina. Hernanes praticamente se despediu na última sexta-feira. E Cueva, que ainda não se reapresentou, é cotado para deixar o São Paulo depois da Copa do Mundo. A temporada de 2018 não começou do jeito que o torcedor tricolor queria. O diretor executivo Raí, no entanto, prometeu reforços pontuais para tornar o time competitivo. Eu não tenho dúvida. O torcedor pode ficar tranquilo. Pode confiar em mim. Estamos com várias possibilidades de negociação e vamos chegar com um time em ótima condição, disse o dirigente. Raí está blindando todas as negociações do tricolor, junto do ex-zagueiro e agora coordenador de futebol Ricardo Rocha. O executivo quer evitar que um vazamento possa atrapalhar os negócios. Mas as posições que o São Paulo precisa de reforços não são segredo. Veja abaixo, então, quais são os principais alvos e os jogadores que estão na mira. Lateral direito. Essa tem sido uma posição complicada para o São Paulo há tempos. Depois de vender Buffarini ao Boca Juniors, o tricolor ficou apenas com Bruno, que não viveu boa fase em 2017. No atual elenco, o zagueiro Éder Militão pode atuar improvisado no setor. Foi assim no ano passado. No mercado, a tentativa por Rafinha, do Bayern de Munique, não vingou. Victor Ferraz, então, passou a ser o alvo. Só que o jogador do Santos está nos planos do técnico Jair Ventura. De qualquer forma, a diretoria do tricolor acompanha de perto a situação do lateral direito do rival. Antes, também foram falados nos bastidores nomes como Cristóvão, ex-Paraná emprestado ao Suwon Samsung Bluevins, da Coreia do Sul, e Dudu, ex-Figueirense e agora no Internacional meia. Quando o Hernanes ainda era uma realidade, reforçar o meio de campo já era prioridade da direção. Não só porque seu contrato de empréstimo venceria em junho, mas também porque Cueva, depois de disputar a Copa do Mundo com o Peru, pode chamar a atenção do mercado exterior. Assim, o então executivo de futebol Vinícius Pinotti iniciou movimentação atrás de Gustavo Scarpa, do Fluminense. Ele continua no radar. Houve forte concorrência de Palmeiras e Corinthians por Scarpa, mas o São Paulo não desistiu. A primeira oferta foi recusada. Na última sexta, Raí o elogiou como um grande jogador centroavante antes mesmo de surgir a possibilidade de vender Prato ao River Plate. A diretoria estava em cima de Diego Souza, do Sport. O jogador, que atua também como meia, é visto como um dos que podem pegar papel de protagonista no elenco do São Paulo. A negociação, segundo Raí, está avançada. Mas o time pernambucano aguarda uma melhora na oferta para liberar o atleta atacante de lado. Outro foco da diretoria é um atacante para jogar pelos lados do campo. Já houve uma intensa procura por um reforço nesse setor. David, do Vitória, porém, foi para o Cruzeiro. E Carlos Eduardo, do Goiás, entrou no radar há alguns meses. A conversa poderá ser retomada.
A bola da vez é Marinho, que se destacou no Vitória, e agora atua no Changshu Yatai, da China. Rain não quis falar de detalhes, mas elogiou o jogador. Obrigado por assistir até agora, comente o que achou da notícia. Para mim interagir com vocês, deixe o like e se inscreva. Avante meu tricolor.